Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Get on your knees and give it time. They're the answers. Você tem dificuldades para dormir? Não consegue dormir a noite toda? Talvez alguns de nós temos essa dificuldade, ou vivemos esse tormento, né? As nossas noites têm sido realmente atribuladas pela falta do sono. Eu vi que em uma pesquisa, 40% dos brasileiros têm distúrbios do sono. E nessa pesquisa foi percebida que o grande vilão da falta de sono dos brasileiros é a ansiedade. A ansiedade, ela é um mal que gera alguns problemas na vida do ser humano. E um deles é a falta de sono. Nessa pesquisa foi mostrado que 30% ou 30 milhões, né, de remédios para ansiedade foi vendido. A indústria farmacêutica lucrou 500 milhões, ou lucra 500 milhões com a venda de remédios para pessoas que estão com essa deficiência ou precisando de algo para tratar a sua ansiedade, a sua preocupação. E é interessante que nessa pesquisa foi mostrado também que em BH tem uma cidade chamada Bonfim, que nessa cidade foi vendido 7 milhões de remédios para tratar a ansiedade. E sabe um dado interessante? É que a cidade tem uma população de 6 milhões de pessoas. Então muitas, né, dessas pessoas estavam tomando demais esse remédio. Imagine uma população inteira usando remédio para ansiedade. Então a ansiedade é o mal da nossa atualidade, né? Mas é interessante, nós temos falado sobre desista para ser feliz, né? Semana passada nós falamos sobre desistir da amargura. Hoje nós vamos falar desista da ansiedade, né? Precisamos decidir ou desistir dessa ansiedade que tem causado um mal na nossa vida. Dr. Thomas, ele também fez uma pesquisa, e nessa pesquisa mostrou, né, tem no seu boletim, que 40% de nossas preocupações nunca aconteceram. Nós ficamos preocupados com aquilo que não acontece nessa pesquisa. Outro dado é que 30% das nossas preocupações refere-se a decisões antigas, que não tem mais o que fazer, muitas vezes, que ficou no passado, mas nós ainda estamos preocupados no dia de hoje. 12% de nossas preocupações são preocupações que está muitas vezes envolvida, né, com coisas ou com relacionamentos ou com pessoas. 10% de nossas preocupações são com a nossa saúde. E é interessante que a preocupação com a saúde vai trazer problemas para a nossa saúde, né? Parece uma preocupação boa, mas essas preocupações vão trazer, sabe, danos para a nossa saúde. E nessa pesquisa, 8% de nossas preocupações são legítimas, ou seja, são algo que realmente nós precisamos dar atenção ou lidar com aquilo. Mas a maioria de nossas preocupações são coisas que nós não podemos mudar e não podemos fazer
mais nada com relação a isso. Eu não sei como você está, né? Você anda ansioso? Tem algo que está causando ansiedade dentro de você? Eu queria mostrar, né, na palavra de Deus, alguns passos que nós podemos colocar em prática na nossa vida para lidar com esse sentimento, né, ou esse mal da ansiedade, na verdade, dentro do nosso coração. Peço que você abra comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Eu quero ler a partir do versículo 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É interessante que uma das grandes preocupações, geradores de ansiedade no ser humano, muitas vezes tem a ver com a nossa vida, com o nosso sustento, né? Como é que vai ser nosso amanhã, como é que vai ser nosso futuro. E Jesus está dizendo aqui que nós não podemos ter essa preocupação, ou servir a Deus e ter a preocupação com o dinheiro. É interessante porque depois disso ele usa portanto, né? No versículo 25. Portanto, já que vocês não podem servir a dois senhores, já que a busca pelo dinheiro é um grande mal, né? Já que isso não é bom, aí ele começa a mostrar algumas coisas que nós precisamos fazer. E ele diz: portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer e beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestiais alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais preocupado que seja, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Ele diz ainda: por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, nem em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim as aves do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. É interessante porque Jesus vai tratar sobre essa preocupação, né? Você está preocupado muitas vezes antes de algo acontecer. É como, por exemplo, talvez nós estamos preocupados com o amanhã. O que é que vai acontecer? Talvez no seu trabalho você tenha algumas coisas. Amanhã vai ser um grande dia, ou um desafio no seu dia, né? Mas muitas vezes nós já estamos hoje preocupados com aquilo que vai acontecer. E eu posso estar num ambiente desse, em que eu vim para adorar a Deus, mas a preocupação, ela pode roubar de mim a adoração plena a Deus, a minha concentração a Deus, porque eu estou aqui, mas eu estou pensando no amanhã. Talvez é em uma conta que eu preciso, acertar, talvez é um problema, é um relacionamento, mas é interessante porque as preocupações, elas causam isso, na nossa vida. São males. A preocupação não é algo bom para o homem. E desse texto eu queria tirar algumas lições para nós aplicarmos em nossa vida. A primeira delas se encontra, no versículo 27. Ele diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora do seu dia? Então nós precisamos reconhecer que sozinhos
nós não conseguimos lidar com as situações que geram em nós preocupação. Claro, né, nós vimos na pesquisa que tem 8% de nossas preocupações que são legítimas. Nós precisamos fazer algo. É importante agir. Mas a maioria são coisas que vão atrapalhar a nossa vida. Então eu preciso entender que eu sozinho eu não consigo. Eu preciso de Deus. Eu preciso me colocar na mão de Deus. Deus está em controle na minha vida. Quando você era criança, você se preocupava com alguma coisa? Você se preocupava com o que ia comer? Vestir? Se a gente voltar à infância, nós não tínhamos essa preocupação. Por quê? Porque nós tínhamos pais e nós confiávamos nesses pais. Nós sabíamos que esses pais, sabe, não ia faltar para nós. Nós não tínhamos esse tipo de sentimento. Aí nós crescemos, nos tornamos adultos, né? E parece que nós esquecemos, a coisa muda. Há uma insegurança no nosso coração. Mas Jesus está dizendo, ei, você precisa entender que você sozinho não vai resolver essa situação. Nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. Aí nós vamos dormir tranquilo, sossegado, porque a graça de Deus, né, nós entendemos que Deus trabalha a nosso favor. Então não adianta eu antecipar a coisa, não adianta eu querer agir, dar um passo do meu jeito, mas eu vou confiar e entregar ao Senhor. No versículo 32 ele diz, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Nós precisamos entender, né? Deus sabe o que nós necessitamos. Deus é o nosso Pai, Ele tem um prazer em cuidar de nossas vidas. No momento em que nós nos batizamos, nós estávamos fazendo isso, ou falando isso para Deus, entregando a vida na mão de Deus. E a nossa vida, né, a partir daquele momento, passa a ser dirigida por Deus. Então eu preciso acreditar que Deus está guiando minha vida. Deus não guiava simplesmente, né, tudo o que aconteceu na Bíblia, a mão de Deus guiando. Ele guia as nossas vidas hoje. Ele está com você também hoje. Então nós precisamos entender isso também. Versículo 33, nós precisamos, ele diz, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e ele vai suprir todas as coisas. Agora eu lhe pergunto, você que tem sido fiel a Deus, tem se colocado diante de Deus, buscado o reino de Deus, Deus tem faltado com você? Deus tem suprido o que você precisa? Então nós precisamos entender isso. Busque o reino. Sabe, eu nunca vi alguém buscar o reino de Deus e não superar as coisas, os problemas, e não ter uma vida plena, não ser alguém feliz. Eu nunca vi. Mas muitas vezes a nossa infelicidade são gerada por esses sentimentos, esses males, como a ansiedade na nossa vida. Porque a ansiedade vai gerar no meu coração uma falta de confiança, de crença em Deus. É interessante porque Jesus diz, homens de pequena fé. Quando a ansiedade cresce na minha vida, a fé diminui. A fé cada vez menor. Porque a ansiedade é um grande vilão da minha fé. Vai roubar a nossa fé. Outra ideia, né, que eu tirei daqui, ou eu queria mostrar, está no versículo 34. Ele diz, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Precisamos aprender a resolver o problema de hoje. Tem algum problema hoje para você resolver? Foca nisso. Tenta solucionar isso. O amanhã
não pertence a nós. Né? Talvez nós já estamos pensando aqui, está próximo do almoço, né? Vou fazer. A gente nem sabe se vamos chegar em casa. Nós não podemos acrescentar nada. Isso deveria entrar em nossas mentes e entendermos que quem tem o controle de tudo é Deus. É Deus que está no controle. Eu não posso mudar a coisa. Se vai acontecer algo grave, eu não posso mudar. É Deus que está no controle. Se alguma coisa vai acontecer comigo, quem sou eu para mudar essa situação? Mas eu preciso confiar que Deus está cuidando de mim. Eu preciso saber resolver cada problema, cada situação de hoje. E a última coisa que eu queria falar se encontra em Salmo 37, verso 5. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Ao invés de ficar ansioso, preocupado, atormentado, estrangulado na alma, nós precisamos confiar em Deus, entregar a Deus, não é? E Paulo, ele vai falar que quando vem a ansiedade e nós entregamos a Deus, a paz de Deus vem sobre nossa vida, vai controlar nossa vida. Aí o sossego vem, porque a preocupação vai embora, nós colocamos na mão de Deus, confiamos em Deus. Pedro vai dizer que quando vier esse sentimento de ansiedade, lança em quem? Lança em Deus. Porque Deus, ele tem o controle. Mas quando eu deixo esse mal entrar na minha vida, crescer na minha vida, eu vou sentir, né, eu vou ter úlcera no meu estômago, no meu organismo. Eu vou sentir dor de cabeça. E às vezes, eu estou tomando remédio, e a dor não passa. Dores de cabeça. Né? Nosso corpo, ele não foi feito para a ansiedade. Deus não fez assim. Então, quando nós sentimos ansiedade, nosso corpo sofre. Por isso que nós precisamos entregar nas mãos de Deus. Então eu queria desafiar você a dar um passo na sua vida com relação à ansiedade. Saia daqui hoje decidido, eu vou confiar em Deus. Eu vou entregar a minha vida a Deus. Agora, entrega, larga. Não é entregar e ficar pensando o que é que vai acontecer amanhã, né? Não, entrega. Age como você quando era criança. Que você estava em perigo, mas você se entregava ao seu pai ali. Não vinha preocupação, porque o seu pai estava do seu lado, estava com você. Que Deus possa nos ajudar essa semana. E quando vier esses males na nossa vida, luta. Coloca esse texto, né, em prática, para que Deus possa ser glorificado na nossa vida. Sabe, eu posso dar um mau testemunho simplesmente por causa da ansiedade. Sou alguém ansioso, mas eu estou falando para as pessoas lá que não conhecem Jesus. Olha, Deus é poderoso, Ele faz tantas coisas, Ele pode mudar a sua vida. Mas eu estou tão ansioso. E a pessoa olha e diz, mas espera aí, né? Se Ele está falando para mim por que Ele está assim? Então vamos, né, glorificar a Deus, confiando nele e jogando fora da nossa vida a ansiedade. Que Deus nos abençoe. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro, get on your knees and give it time. Olá, irmã. Em maio estarei aí no Brasil para passarmos um momento maravilhoso de aprendizado e comunhão. Nos dias 25, 26 e 27 de maio, teremos nosso retiro feminino em Curitiba. E você é nossa convidada especial. Nosso tema deste ano será Mente Renovada, Vida Transformada. Venha descobrir as bênçãos que Deus tem preparado para nós mulheres. Estou ansiosa para chegar aí. Nos veremos lá. Beijos!